Se uma pessoa perguntasse pra ti o que é uma música boa, ou melhor, o que faz uma música ser boa, qual a resposta tu daria? Eu acho uma pergunta bem difícil de responder, mas super importante. Tá, aí tu pode me perguntar, né? Importante por quê? Eu acho importante pra gente combater um montão de preconceitos e também um monte de discursos de ódio que são feitos para atacar músicas. Quem é que nunca ouviu comentários que tocam no lixo todas as produções musicais assim, principalmente de lugares periféricos? Pensando nisso, eu planejei uma série de 4 episódios para tentar puxar a reflexão e qualificar um pouquinho o debate sobre música, cada um falando sobre assuntos diferentes. O primeiro, que é esse, é sobre qualidade na música. A gente vai tentar entender o que faz uma música ser boa, se tem critérios para isso ou tudo mais. O segundo é sobre talento. Aí a gente vai discutir um pouco sobre se ainda existe talento no Brasil ou se é tudo autotune, aqueles programas de correção, de afinação. Vamos ver. O terceiro, que na minha opinião vai ser o mais legal, é sobre padrões de beleza e sexualização na música. Esse bem polêmico, vai ser, eu acho, bem legal. E o último, né, o quarto podcast, vai ser sobre a função social da música. A gente vai ver para que ela serve, ou se ela serve para alguma coisa mesmo. Certo, mas eu ainda não me apresentei. Eu sou o Thales, um homem branco de 22 anos, professor de música e historiador, falando do sul do Brasil. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa responder é a seguinte: existe alguma lista que a gente precisa preencher para dizer se uma música é boa ou ruim? Tipo, se a música tiver letra complicada, melodia complexa e harmonia que ninguém entende, essa música é super boa. Mas se tiver letra vazia, não agrega em nada na vida, tem pouco acorde e melodia simples, isso daí é um grande lixo. Será que isso existe? Na minha opinião, existe. Porém, todavia, entretanto, não é bem assim como eu falei. Sempre que a gente está avaliando alguma coisa, a gente tem que escolher critério para fazer isso. Por exemplo, se eu estou fazendo uma prova de redação, sou professor de redação de português, né, numa escola, eu vou ter que escolher alguns critérios para dizer se o aluno foi bem ou não. Os mais comuns são a coerência do texto, ortografia das palavras, a sintaxe, a semântica e por aí vai. Isso é importante para o professor avaliar se o aluno sabe inventar frases que tenham sentido e que estejam escritas com as letras certas. Na música é a mesma coisa. Quando um crítico musical vai avaliar uma obra, ele precisa escolher alguma coisa para avaliar. Tipo, letra se for uma canção, melodias, harmonias. E isso não tem nenhum problema, porque é bem na crítica assim mesmo que o músico melhora. Não tem erro assim. Porém, o grande problema são os críticos que julgam todas as músicas da mesma forma. Vamos pegar um exemplo da música Nego Drama do grupo Racionais MCs. Se tu não conhece essa música ou esse grupo, eu sugiro para sair um pouco da caverna, porque no Brasil eles são uma lenda do rap. Eles são muito legais. Então, se eu falar alguma coisa errada, eu não tenho tanta formação sobre esse gênero, aí podem escrever para mim, não tem nada a ver, e aí a gente entra na discussão. Isso é importante. Mas vamos lá. Essa música é boa ou ruim? Primeiro de tudo, eu não gosto desses binarismos assim de bom ou ruim, belo ou feio. Isso daí é só pra empobrecer o debate e, não leva a lugar nenhum. Então, a primeira coisa é, não existe música ruim ou boa, bela ou feia, certo? Segunda coisa, uma análise responsável vai levar em conta as características do gênero. Por exemplo, a letra. O rap é um dos gêneros que mais recorre à letra para expor a realidade social e tal. Se o quesito for isso, a nota é 10. Mas e se for melodia? Para quem não sabe, melodia é um conjunto de notas tipo esse aqui.
essa é a melodia de uma música bem famosa, que é a Brilha, Brilha, Estrelinha. Só que o rap é um estilo que predomina mais o ritmo e a letra. E aqui eu não tô dizendo que rap não usa melodia, que o pessoal não sabe fazer. Só que predomina, tem mais a questão do ritmo e da letra, certo? Pensando nisso, será que eu posso dizer que os Racionais compuseram uma música inferior porque tem pouca melodia? A resposta é um grande não. Pois se a gente for analisar, levando em consideração o contexto, a intenção, a gente vai perceber a grande qualidade pro rap e pra história da música, sem sombra de dúvidas. O que eu quero trazer com isso é que a gente não pode avaliar todas as músicas da mesma forma, porque sempre incorreríamos em preconceitos, discurso de ódio e tudo mais. Ao analisar uma música retirada do contexto, da intenção e tudo mais, sempre a gente vai cair em posições pobres de conteúdo. Acho que a única exceção é quando a música só tem preconceito, racismo, machismo, objetificação. Aí sim a gente tem que debater essa produção, porque os efeitos nos comportamentos, na cabeça das pessoas, pode ser muito grande e muito ruim. Mas fora isso, eu acho que a gente tem que curtir as músicas pelo que elas são, não o que a gente queria que elas fossem. Tá, aí tu pode me perguntar, isso quer dizer que todas as músicas são boas e tá liberado fazer qualquer coisa? A gente não consegue chegar nos mesmos níveis em todas as coisas que a gente faz. Então vai ter letras, batidas, acordes que vão ter mais reconhecimento que outras. Mas isso não é desculpa para se tocar uma música no lixo. Lembrando, não existe essa coisa de belo, feio, essa bobagem aí que às vezes inventam. Eu trago isso para ressaltar que devemos tomar cuidado para não reforçar preconceitos musicais. Porque há gêneros que são alvo de muitas críticas e há aqueles que são idolatrados. Quem é enquadrado como belo e quem é criminalizado. A história nos mostra que isso não é de hoje. Por exemplo, vamos pegar o samba. O Rio de Janeiro, das primeiras décadas do século passado, tipo 1900 até 1930 por aí, queria se olhar no espelho e dizer que era moderna, que era europeia, era tudo naquela época, assim. Para isso, construíram um monte de coisa, né, que nem os prédios europeus. Tentaram branquear a população trazendo imigrantes europeus pra cá, né? Outra bobagem, coisa de idiota, assim, né? E também criminalizaram vários segmentos da sociedade. Imaginem quais. O famoso crime de vadiagem perseguia em especial a população negra. O samba estava no meio disso tudo e por ser intimamente ligado à cultura negra, era um alvo cotidiano. Para se ter uma noção, os sambistas eram presos por estarem com o violão na mão e aqueles que a polícia pegava por vadiagem, uma das coisas que faziam era olhar para as mãos das pessoas para ver se tinha calos. Para quem não sabe, as mãos ficam com calos quando a pessoa toca algum instrumento, tipo violão, bandolim, cavaquinho, violino, por aí vai. Isso é normal. Mas toda essa carga negativa que o Estado queria colocar no samba foi até Era Vargas. Porque o Vargas, né, o presidente Vargas, ele viu, podia ser um símbolo nacional o samba. E até hoje a gente vê ele como um símbolo tanto nacional como internacional do Brasil, né? Tô contando essa história porque a classificação do belo e do feio cria hierarquizações, muito horríveis. É uma das faces do racismo estrutural. Não seria estranho a gente ouvir que Beethoven é melhor que Anitta, ou que Mozart é melhor que Ludmilla. Quando alguém, assim, né, fala perto de mim isso, eu fico com uma vontade, assim, única, singular, né, ímpar de sumir. Da onde as pessoas tiram que dá pra comparar? São da mesma época? Não. Compõem pro mesmo estilo? Também não. Estão escrevendo com a mesma intenção? Aqui é outro grande não. Da onde vem a comparação, então? Mas eles cantam mal. Bom, mas aí tu tá confundindo com o assunto do nosso próximo podcast, que é
talento. Uma coisa é escrever um poema, outra coisa é recitar. Quem é que me garante que Bach, considerado um dos maiores músicos, se não o maior, sabia tocar bem as composições dele? Ah, mas a música clássica é melhor porque eles tinham um conhecimento maior de composição. Imagina a Pablo Vittar compondo uma sinfonia. Beleza, até aí tudo bem, né? De certo ela não conseguisse. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Será que o Vivaldi saberia fazer uma música pop? Talvez as pessoas nunca tiveram na escola que tais hierarquizações não são incomuns na história. Na verdade, elas têm várias desse tipo. E sempre tem uma mesma finalidade, que é delimitar, reforçar e estigmatizar etnias, culturas e produções artísticas. Um exemplo clássico disso é o racismo científico, onde cientistas, entre muitas e muitas aspas, ali entre o século XIX e XX, se utilizavam, da legitimidade da ciência para inventar que existia uma desigualdade entre as raças. E aí imaginem quem é que estava por cima. Obviamente, a própria etnia dos pesquisadores. Eles não iam deixar de perder essa oportunidade, né? E quem eram eles? Homens, brancos, europeus e de classes ricas. Essas ideias legitimaram, por exemplo, uma coisa que a gente estuda bastante no colégio, que é a colonização da África e da Ásia entre esses mesmos séculos, entre o século XIX e o XX. E vocês acham que esses pensamentos de superioridade não iam respingar na música também? Se hoje os compositores da música clássica, ou também, que eu acho muito pior, música erudita, são tocados e estudados, no mundo inteiro, a história demonstra que é menos pela qualidade e mais por todo um processo de dominação territorial e cultural. A Europa colonizou, a partir do século XVI, o mundo inteiro, matando culturas, escravizando pessoas e impondo seus sistemas nos lugares que invadiam, inclusive o sistema musical. Vamos analisar um caso para deixar mais compreensível o que eu quero dizer. A Alemanha começou no século XX fazendo um genocídio nas culturas que viviam na Namíbia. Sociedades como a dos hereros e namas morreram nos confrontos contra o Império Alemão, e os que sobreviveram, os que conseguiram sobreviver, foram mandados para campos de concentração, fazendo trabalhos forçados. E sim, os alemães utilizavam campos de concentração antes do Hitler. Além disso, o país se tornou independente totalmente em 1990. Isso faz muito pouco tempo. E mesmo com esse passado traumático, hoje existe uma orquestra sinfônica tocando Beethoven. Trago essa exemplificação não para repreender o país e tal, mas para demonstrar, na verdade, as sequelas da dominação imperialista em um território. Será que os hereros e os namas queriam ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven com o famoso poema Ode à Alegria? Depois do que eles passaram, eu duvido. E eu acho muito louco o que a força da história pode fazer. Infelizmente, isso não acontece só lá, mas também no Egito, na Nova Zelândia, no Brasil e vários outros países. Dizer que a música é universal é apagar o processo histórico que fez a gente pensar nisso. Ai, Talismã, assim, não tem nada a ver com o que tu tá falando. A música acompanhou os seres humanos desde a pré-história. A gente tem instrumento musical, se tu vai fazer uma pesquisa no Google, feito de mais de 30 mil anos atrás. Então, como é que eu posso falar isso, Eu só vou concordar com essa argumentação se a pessoa me der uma máquina do tempo e eu puder falar com um ser humano pré-histórico. O que nos acompanhou desde sempre foram os sons, não a música. Se a gente não sabe nem o que queria dizer as pinturas rupestres que ainda estão intactas ali, a gente vai saber, por favor, pessoal? A gente vai saber o que significava os sons de osso furado de mais de 40 mil anos atrás. Assim, por favor, A música, pessoal, é uma construção social. Essa ideia que a música é uma reunião de sons, ou que ela é feita de melodia, harmonia, ritmo e tudo mais, é tipo a gente só olhar pro nosso umbiguinho.
Será que todas as outras sociedades no mundo pensam a mesma coisa? Será que as mais de 300 etnias indígenas que vivem no Brasil pensam a mesma coisa? O sentido que damos aos sons vem de cada cultura. Por exemplo, se a gente ouve esse som, muito provavelmente as pessoas vão associar casamento e tudo mais. Mas será que todo mundo vai atribuir o mesmo sentido? Vai vir na mente a noiva subindo de vestido branco e tudo mais? Agora vamos ouvir esse som aqui. Qual a diferença entre os dois? Vocês diriam que na cultura de vocês é classificado da mesma forma? Então eu acho que a gente pode concordar, se a tua resposta for não, que existem critérios culturalmente construídos que fazem a gente pensar que um é uma música e o outro é um som de animal. E por ter o mundo várias culturas, isso quer dizer que esses critérios não são universais. Certo, mas vamos voltar para a discussão. Existe algum checklist assim para dizer que uma música é boa? Existe, mas cada análise deve levar em consideração os elementos do gênero. O nosso gosto pessoal não deve ter muito peso nas análises, mesmo a gente não conseguindo tirar todo ele. É uma ilusão isso. Então, na próxima vez que tu ouvir que alguma música é ruim ou tudo mais, primeiro tu diz para essa pessoa, obviamente, ouvir esse podcast. E depois diz que não tem nada a ver. Existe qualidade fora das nossas preferências. É só pesquisar. Uma das coisas mais legais da apreciação musical não é somente ouvir as músicas, mas também é o processo de encontrar. Ah, Thales, mas assim, pesquisar é muito chato. Aí tu não me ajuda a te ajudar, tá ligado? Ficar refém do que o algoritmo te recomenda, aí é foda. E isso não é ruim só pro músico, é também ruim pro ouvinte. Quanta música legal tá sendo produzida atualmente. Pro pessoal que defende, meu Deus, não existe mais música boa era da minha época e tudo mais, eu vou dar algumas indicações. Temos Lineker, que há pouco tempo ganhou um Grammy. Temos Caio Prado, que foi interpretado por ninguém menos que Elza Soares. Já na parte instrumental, temos o grupo Fios de Choro, Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Mestrinho. No rap, a gente tem a Caê Guajajara. Na interpretação e também na composição, Vanessa Moreno. A Camila Faustino, que tá cantando junto com o Toquinho. E essa lista, assim, é muito grande. Qualidade é o que não falta. Basta a gente ter ouvidos abertos. Acho importante fazer essas reflexões para nos dar conta dos preconceitos e sobre a responsabilidade que a gente tem na manutenção de certos estereótipos e estigmas. E ressalta a palavra responsabilidade. A gente não pode colocar tudo na culpa do racismo estrutural. Nós temos agência sobre as nossas vidas. Então, não me venham com essas desculpinhas. Lembrando que eu estou gravando esse podcast para provocar o debate e não para acabar. Infelizmente, a internet está recheada de discurso tóxico e eu quero contribuir de forma o mais positiva que eu conseguir na discussão. Geralmente, os debates sobre música parecem mais briga de torcida organizada e isso não é saudável para a arte. Então, se vocês gostaram desse podcast, por favor, apertem no gostei, no like. Se quiserem compartilhar, eu agradeço muito. E coloquem nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube, em qualquer outro lugar, se vocês concordam com o que eu falei, se acrescentam mais alguma coisa para discussão e tudo mais. Sintam-se bem-vindos a essa temporada.
Bom, agora eu vou fazer o convite pro próximo episódio. Como eu falei lá no início, a gente vai falar sobre talento. O que ele é, qual é a diferença dele pro dom, no que ele ajuda e se ainda existe talento no Brasil. A gente se vê semana que vem e eras isso. Tchau, tchau.